Preciso iniciar a mensagem de hoje falando um pouco a respeito da perspectiva na qual este tema será tratado. Perspectiva da série desse mês, Fé e Cidadania. Martinho Lutero, o reformador do século XVI, Martinho Lutero fazia a seguinte observação. Ele dizia que um pregador pode pregar a Bíblia inteira e não pregar a palavra de Deus. E a razão para esta afirmação de Lutero era a seguinte: ele dizia que a palavra de Deus é quando a Bíblia, o conteúdo bíblico é aplicado a uma determinada situação. A palavra de Deus fala ao nosso coração quando nós nos perguntamos o que a Bíblia tem a dizer sobre esse assunto. A palavra de Deus fala ao nosso coração quando nós dizemos o que é que eu posso aprender nas Escrituras a respeito desse momento no qual nós estamos vivendo ou desta situação pela qual eu estou passando. Esta observação é importante. É importante porque nem sempre o desejo do pregador é falar exatamente deste ou daquele assunto, mas o dever de proclamar a palavra de Deus faz com que a leitura da Escritura e a exposição da Escritura seja voltada para aquilo que Deus deseja que seja exposto. Embora todos nós estejamos de algum modo, talvez não seja a sua situação, mas provavelmente é de muitos que me ouvem, embora todos nós estejamos de algum modo saturados com o tema da política, principalmente da política nacional, nós não podemos deixar de examinar o que a palavra de Deus nos ensina a respeito deste assunto. É óbvio que você não vai encontrar na Bíblia nenhuma menção ao impeachment, você não vai encontrar na Bíblia nenhum discurso, nenhuma orientação a respeito da democracia. Você não vai encontrar na Bíblia nada sobre a lei de responsabilidade fiscal. Porém, o povo de Deus sempre viveu sob algum tipo de governo. Isso é muito claro quando nós lemos as Escrituras. No caso específico do profeta Isaías, cujo texto nós acabamos de ler ainda há pouco, o profeta Isaías profetizou no tempo de dois grandes impérios. Na verdade, as suas profecias tinham em vista dois grandes impérios da sua época, a Síria em primeiro lugar e depois a Babilônia, a grande Babilônia. Grande parte das suas profecias, numa linguagem moderna, nós chamaríamos de geopolítica. O que Isaías estava observando e sobre o que ele estava falando era, na verdade, os movimentos estratégicos de cada nação, movimentos militares, movimentos políticos, que as nações, as potências da época faziam, e ele, na perspectiva de Israel, desde o território de Israel, observava estes movimentos. O apóstolo Paulo, que lemos também ainda há pouco, ele escreveu a carta aos Efésios cumprindo prisão domiciliar em Roma. E que era Roma? Que era Roma a esta época? Era a capital política e cultural de um grande império, talvez o maior dos impérios, cuja influência se estende até os nossos dias, principalmente por meio das leis do chamado direito romano. O que eu pretendo dizer para você é que o povo de Deus, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, teve a sua fé provada, teve a sua fé testada pelas estruturas políticas de governo da sua época. Imagino que, por exemplo, não deva ter sido nada fácil para o apóstolo Paulo, numa sociedade cheia de escravos e de senhores. Imagino que não tenha sido nada fácil para o apóstolo Paulo ensinar, dizer que em Cristo todas as pessoas são iguais. Quando ele escreveu dizendo: em Cristo não há escravo, não há livre, em Cristo não há homem, não há mulher, em Cristo não há judeu, não há gentil. Não deve ter sido nada fácil para ele ensinar isso
na época em que ele viveu. A carta dirigida a Filemon, na qual ele intercede pelo escravo Onésimo, que havia fugido, é um belo tratado, um belo exemplo sobre como um cristão, naquela época, lidava com as ambiguidades do mundo político, as ambiguidades das leis da época e a sua condição enquanto cristão, ou seja, como um cristão vivia no Império Romano. Que resposta você dá para esta pergunta que aparecerá aí na tela? A pergunta é a seguinte: para onde caminha a história? Para onde caminha a história? A pergunta deveria ter aparecido, apareceu. Para onde caminha a história? Veja o que White, que é um bispo anglicano, escreveu. Ele diz: a Bíblia conta inúmeras histórias, mas apenas uma história geral. Uma única grande narrativa que se oferece como a verdadeira história do mundo. Isso é muito importante. A Bíblia conta muitas histórias, mas uma única história, uma única narrativa, uma única grande narrativa. A grande história contada na Bíblia pode ser resumida em 3 pontos que todos nós aprendemos enquanto cristãos. Quais são esses 3 pontos? Criação, queda e redenção. A história da Bíblia pode ser resumida nesses 3 pontos, ou seja, o mundo foi criado por Deus, mas este mundo que foi criado por Deus, ele deixou de ser aquilo que Deus planejou que ele fosse, e deixou de sê-lo por meio do pecado, e Deus pôs em marcha um plano redentor que teve a sua consumação na pessoa de Jesus de Nazaré, por meio da sua morte e da sua ressurreição. Deste modo, para o cristão, o evento decisivo da história, humana não se deu lá na Renascença, tampouco esse evento ocorreu em 1517, com a Reforma Protestante, tampouco o evento decisivo da história da humanidade, esse evento não se deu em 1789, com a queda da Bastilha, com o auge da Revolução Francesa, tampouco o evento mais importante da história humana não é o surgimento da democracia moderna, não é o evento mais importante da história humana a divisão em 3 poderes, legislativo, judiciário e executivo, não. À luz da palavra de Deus e dessa grande história que a palavra de Deus conta, o evento decisivo, o grande evento divisor da história humana se deu numa manhã de domingo, num túmulo, com a ressurreição de um homem chamado Jesus. Este é o evento decisivo da história humana, decisivo para todos os cristãos. Aquele homem, Jesus, havia sido crucificado pelo império, pela potência da época, o Império Romano, havia sido crucificado como mais um dos criminosos, mas ele ressuscitou dentre os mortos e apareceu aos seus discípulos. Este é o evento decisivo para a história humana. E este evento, ele é surpreendente não só por ser completamente inesperado, mas porque é diferente de tudo que havia ocorrido na história e tudo que ocorreu na história depois dele. Ressuscitando Jesus dentre os mortos, Deus, na verdade, confronta, Deus desafia todas as narrativas imperiais. A ressurreição não fala de alguém conquistando o mundo pelo poder das armas, pelo poder do dinheiro, pelo poder da propaganda, mas fala de alguém, um homem, Jesus, o crucificado, começando a dominar o mundo pelo poder do seu amor sacrificial e o que este amor sacrificial significa na vida dos seres humanos. Este ano, 2016, o acidente com a usina nuclear de Chernobyl completou 30 anos. Como o tempo passa rápido. 30 anos
do acidente em Chernobyl. O acidente foi considerado 400 vezes pior do que o ataque na Segunda Guerra Mundial a Hiroshima. Toda a região foi evacuada, toda aquela região foi completamente isolada devido ao elevado risco de radioatividade para a saúde humana. Entretanto, um grupo de mais ou menos 200 mulheres, conhecidas como babuscas, avós em russo, essas mulheres desafiaram as ordens do governo e voltaram a habitar as casas, a região contaminada em Chernobyl. O documentário que eu assisti me impressionou profundamente, porque aquelas mulheres levam uma vida normal, plantam naquela terra que está contaminada, e elas têm como o grande momento da vida delas, pelo qual elas esperam um ano todo, a Páscoa. E no dia da celebração da Páscoa, elas tomam um ônibus, viajam quilômetros para chegar numa igreja ortodoxa para celebrar a Páscoa. E aquelas mulheres, algumas delas já adoecidas, quando chegam à igreja, encontram as outras mulheres ali na igreja, elas vivem isoladas. Quando encontram as outras mulheres, elas se cumprimentam, dizendo: Cristo ressuscitou, Cristo ressuscitou, Cristo ressuscitou, e beijam umas às outras. Ao assistir esse documentário, foi inevitável pensar: o império dos czares está morto. O império soviético está morto. A guerra, chamada de Guerra Fria, é só ruínas em Chernobyl. Mas Cristo ressuscitou. Cristo está vivo. A fé na vida daquelas mulheres é viva, proclamam aquelas sobreviventes de Chernobyl. Cristo ressuscitou. O grande problema é que nós cristãos, o grave problema é que nós cristãos, nós estamos esquecendo a grande história que a Bíblia conta. E ao esquecermos esta grande história, nós acabamos confusos, perdidos no meio das muitas histórias políticas do nosso tempo. O que tirou e tira a vida humana dos trilhos é o pecado. O que põe novamente a vida humana na direção certa, na direção correta, na direção da vontade de Deus, é Cristo Jesus e o encontro com Ele. Esta é uma resposta simples, mas nós precisamos de cuidado para não transformá-la num clichê simplório. A pergunta que eu tenho me feito muitas vezes é a seguinte: como nós cristãos chegamos ao ponto de olhar para eventos passados e julgarmos que estes eventos são importantes para o rumo da história, não só importantes, mas mais importantes do que a ressurreição de Cristo? Como nós cristãos chegamos ao ponto de olhar para o futuro, esperando que alguma coisa redentora, seja do ponto de vista político ou social, vá acontecer no futuro, sem que isto esteja ligado à pessoa de Cristo? Como nós chegamos a esse ponto? A resposta para estas questões, ela deve ser vista à luz de uma outra pergunta importantíssima para nós cristãos. E a pergunta é a seguinte: como a Bíblia interpreta o nosso tempo? Veja que normalmente nós nos perguntamos como é que o nosso tempo interpreta a Bíblia, como se nós vivêssemos num tempo avançado, num tempo superior, e o tempo bíblico fosse um tempo atrasado. Esse é um vício que nós temos. Porém, nós devemos inverter essa questão e nos perguntarmos como é que a Bíblia interpreta o nosso tempo. Conta-se que William Temple, um famoso bispo anglicano, quando criança, ele perguntou para o seu pai, com a ingenuidade que as crianças têm, perguntou para o seu pai o seguinte: pai, se os filósofos são tão sábios, por que eles não governam o mundo? E o pai teria respondido para ele de modo muito sábio. O pai teria respondido
o seguinte: filho, eles governam sim, governam 100 ou 200 anos depois de terem morrido. Ou seja, as ideias, elas se espalham e se tornam ideias dominantes. Se você quiser entender a situação do cristianismo no mundo atual, será preciso entender o caminho das ideias no mundo no qual nós vivemos, no mundo ocidental. Boa parte dos cristãos, se não a maioria dos cristãos, despreza o mundo das ideias como alguma coisa que não é pragmática, uma perda de tempo, um desperdício de esforço. Entretanto, eu devo dizer para você que no mundo em que nós vivemos, aquilo que muitas vezes nós dizemos, isso daí é só acadêmico, isso são só ideias acadêmicas. Na verdade, no nosso mundo, nada é meramente acadêmico, nada é só acadêmico. As ideias acadêmicas, elas se transformam, por exemplo, em reportagens. Essas reportagens têm o poder de gerar movimentos, alguns deles chamados de movimentos sociais. Esses movimentos exercem pressão na sociedade e geram, por sua vez, projetos de lei. Projetos de lei, uma vez aprovados, se transformam em políticas públicas. E nós, cristãos, pagamos um preço elevado pelo nosso anti-intelectualismo, pela nossa rejeição ao mundo das ideias. Nós simplesmente nos retiramos dos espaços que são responsáveis pela formação de ideias, formação da opinião pública, da elaboração de leis que regem a nossa sociedade. E depois não conseguimos entender por que o cristianismo é visto de modo tão negativo na nossa sociedade. Um olhar bíblico para o nosso tempo, ou seja, como a Bíblia vê o nosso tempo, deverá levar em consideração pelo menos duas características. Há outras, mas vou me ater a essas duas por conta do tempo. Primeiro, o antropocentrismo. O nosso tempo é um tempo antropocêntrico, tem o homem no centro. Protágoras, filósofo grego, 5 séculos antes de Cristo, ele proclamou o homem como medida de todas as coisas. No auge do iluminismo, século XVIII, Emmanuel Kant conclamou seus contemporâneos à rejeição de qualquer autoridade externa, principalmente da autoridade revelada, da autoridade religiosa. A narrativa acadêmica ocidental apresenta o auge da história como se nós estivéssemos caminhando numa evolução e essa evolução tivesse ocorrido com o endeusamento dos homens, o endeusamento da humanidade atingido no iluminismo. A Bíblia apresenta, porém, desde as suas primeiras páginas, o antropocentrismo não como o auge, mas como a decadência, como a destruição da humanidade. Veja o que o apóstolo Paulo escreveu ao descrever esse processo de afastar Deus e colocar o homem como centro da adoração, como centro do culto. Romanos, capítulo 1, versículos 28 a 31, o texto está na tela. Veja como esse texto descreve exatamente o tempo no qual nós vivemos. Ele diz: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Esse é o retrato que a Bíblia faz do nosso tempo, ou seja, um tempo que põe o homem no centro, o homem como objeto de adoração em lugar de Deus. Mas há uma segunda característica a ser identificada no nosso tempo, que eu estou chamando de progressismo. Aliado ao antropocentrismo,
está o progressismo. O mundo moderno é um mundo que busca incessantemente o progresso. E talvez você diga, e o que há de errado com isso? Qual o problema em buscar o progresso? Será que nós somos contra o progresso? O erro reside em confundir um mundo no qual há aperfeiçoamento das coisas, ou seja, progresso técnico, progresso material, um mundo no qual há maximização das escolhas, ou seja, nós temos mais opções. O erro reside em confundir um mundo no qual há aperfeiçoamento das coisas com um mundo no qual não deve haver restrições e limites para os desejos humanos. É aí que reside o problema. A fé cristã ensina que existe uma ordem, que é uma ordem moral superior, transcendente, que foi revelada, foi dada à humanidade. A fé cristã ensina que os valores, eles são importantes e eles, os valores dados por Deus, eles colocam limites às escolhas que nós, seres humanos, podemos fazer. Porém, a modernidade progressista e relativista rejeita isto. Não há absolutos, só criações humanas, não há ordem sobrenatural, só há ordem natural. O resultado é o seguinte: em lugar de tentar moldar os nossos desejos para adequá-los à realidade sobrenatural, superior, hoje se busca moldar e controlar a realidade para que ela caiba em nossos desejos. As ideias de progresso que num primeiro momento estavam restritas ao campo material, ao aperfeiçoamento técnico, agora elas foram transportadas para o campo moral. E qualquer aberração, sobre ela é dito, isso é um progresso, nós precisamos progredir. Um dos grandes truques desse tipo de pensamento moderno é a separação entre aquilo que uma pessoa é na vida privada e aquilo que ela é na vida pública. Tem sido dito no nosso país e mundo afora que não importa o que uma pessoa faça, ou seja, na sua vida privada, ou seja, na sua vida particular, desde que ela cumpra suas obrigações públicas, está tudo certo, nada pode ser exigido dela. A fé cristã, porém, ensina que não é assim. Aquilo que nós somos na nossa vida particular transborda, afeta aquilo que nós somos na nossa vida pública, os negócios que nós conduzimos na vida pública. Dito de outro modo, ou seja, não é possível separar o caráter de uma pessoa das ações dessa pessoa. Não é possível fazer esse tipo de cisão que se quer fazer nos nossos dias. Não existe esse tipo de afirmação. Quando alguém é perguntado, o que você pode me dizer de tal pessoa? Não é possível dizer assim, não, ela não é uma má pessoa, só o caráter que não presta. Ela é boa pessoa. Você contrataria uma pessoa com essa descrição? Mas é isso que querem que nós acreditemos, ou seja, não importa o que a pessoa seja na sua vida privada, ela vai cumprir as suas obrigações públicas, e nós vivemos de decepção em decepção a esse respeito. Pergunta o profeta, guarda, a que hora estamos da noite? Guarda, a que horas estamos, talvez, na hora mais escura da noite. Não obstante, todas as luzes do iluminismo. Guarda, a que hora estamos da noite? Guarda, a que horas estamos na hora da noite em que chamam o mal de bem e chamam o bem de mal. Guarda, a que hora estamos da noite? Estamos na hora em que chamam a escravidão de liberdade e a liberdade chamam-na de escravidão. Termino. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender a vontade de Deus. Amém.